Sejam muito bem-vindos, meus amigos, ao nosso projeto Pronto Falei. E com o primeiro vídeo do canal, estaremos dando início ao nosso primeiro quadro, o Tribuna do Povo, para saber as principais perguntas do que a galera quer saber sobre um tema muito polêmico hoje em dia. Isso mesmo, estou falando de política. Só que a gente não vai abordar a política aqui de um tema meio monótono, um pouco chato. Fique tranquilo que isso daí não vai ter nesse vídeo. E para isso, a gente está com a nossa correspondente Lilian Jackson nas ruas para saber o que o povo quer saber. É com você, Jackson. Bigode bom. Estamos aqui diretamente da Praça Municipal de Anhembi e vamos procurar um pessoal para a gente poder entrevistar, correto? Vamos procurar esse povo aí. Primeiramente, fale seu nome para nós. Érica. Érica. Érica, a gente estamos aqui tratando de um assunto muito polêmico, entendeu? Que nós estamos numa situação meio precária, né? Estamos falando de política. Você tem alguma dúvida, alguma coisa que você queira esclarecer? Tenho, sobre o fascismo. Eu não sei o que significa isso e meu filho foi chamado de fascista na escola. Eu queria saber o que é fascismo. Queria que você me contasse o que é. Nós queríamos saber o que é fascismo. O que é comunismo? Eu queria saber o que é socialismo. Eu quero saber o que é nazismo. Tá com você, Bigode Borrone. Realmente as perguntas que a população tem são muito interessantes, cara. Até parece que a gente não roteirizou essas perguntas. Mas enfim, para dar início a esse texto, a esse tema, eu quero que você entenda uma coisa. Do mesmo jeito que há tipos de socialismo, fascismo, comunismo, capitalismo, existem vários tipos também de hambúrguer, né? Adaptações. Você já vai entender já o que eu vou falar. E para começar, eu vou te passar as principais características do sistema socialista. Ele nunca deu certo, brincadeira. No socialismo, toda a estrutura produtiva e corporativa é regida pelo Estado. O controle é diretamente o Estado. Ou seja, não existem empresas privadas. A sua indústria, a sua fazenda, o seu comércio é completamente do Estado. Ele vai regir o seu preço, o seu produto e possivelmente até o seu salário. E claro, como é um sistema socialista, o sistema igualitário é sempre previsto. O que você produziu, o que você tem, é dividido igualmente pela sociedade. Ou seja, ninguém é maior que ninguém. Outro ponto é claramente esse, a inexistência de classes. Ou seja, classe média, classe baixa, entendeu? Como os meios de produção serão pertencentes à sociedade e ao Estado, não vai ser necessário. A única classe que eles prezam é a classe proletariada. A única classe que eles preservam é a classe... Nossa, caramba, essa palavra engasga. Como a produção é remetente ao Estado e à sociedade, só existe somente um tipo de classe, a classe dos proletários, ou seja, dos trabalhadores. Todos trabalham em conjunto com a nação para que ela cresça toda junta. O coletivismo é sempre pregado nessa parte. Lembra que eu falei do controle estatal direto? Então, a economia é planificada completamente pelo Estado. Ele vai reger o que ele acha que vale, ou seja, o Estado regula a produção e o estoque, entre outras várias coisas. O Estado vai controlar exatamente tudo no socialismo, o que é diferente do capitalismo, que no caso o mercado controla o preço, gerando assim competitividade e mais pessoas querendo melhorar os seus produtos. Então, nessa analogia de socialismo, como não haveria concorrência, para que revolução? Essa é a minha analogia, pelo menos. As características do fascismo. Vou contar brevemente a história dele pra vocês. E lembrando que a rapaziada usa bastante essa palavra hoje em dia, né? Mas significa muito mais do que você imagina, acredite. O fascismo teve a sua origem na Europa, a partir de 1959, com a Itália de Benito Mussolini, claramente após a crise da Primeira Guerra Mundial. Esse regime fascista, Adolf Hitler empregou na sua Alemanha com seu Partido Nacional Socialista dos Trabalhadores Alemães, mas futuramente vinha só chamado de Partido Nazista. Lembra que eu falei dos tipos de hambúrguer e dos tipos de ideologias? Então é essa. O fascismo nada mais é que um socialismo liberal. Até porque naquela época não estava pegando muito bem ser dono de tudo. Eles não comandavam o mercado diretamente, como eu falei, mas indiretamente. Ou seja, deixa eu te explicar melhor. Eles utilizavam da desculpa de que eles iam auxiliar o governo. Ou seja, eles iam mostrar quais seriam as empresas melhores, as que mais produziam, para o governo apoiar com projetos. E as que não forem muito boas assim, nas características do fascismo ali, não iam ganhar muita coisa. Ou seja, aqueles que não apoiavam o governo, principalmente, se viravam sozinhos. Até quem sabe um dia acontecesse uma explosão sem querer na sua fábrica, né? É basicamente isso que o sistema de controle indireto pelo Estado, o fascismo, operava. Ele meio que auxiliava só as partes que ajudavam e apoiavam o seu governo. As que não apoiavam, eles deixavam de lado
falavam que não eram prósperas. E vamos lá para as principais características. A primeira característica é o totalitarismo, ou seja, o sistema antidemocrático. Explicando melhor para vocês, eles iam pegar a Constituição do seu país e iam fazer o seguinte. E lógico, esse poder se concentrava em apenas um único líder. Esse mesmo que podia fazer alterações sem precisar consultar ninguém. O nacionalismo é outra principal característica. Entre os fascistas, essa ideia de nacionalismo era que somente aquele país era o foda, entendeu? Era só ele que produzia muito. O resto era fichinha. Outra característica é o militarismo. Altos investimentos na produção militar em equipamentos de guerra. O fortalecimento das forças armadas para que futuramente eles conseguiam um pouco de espaço vital. Uma das outras principais características também que eles usavam muito é a censura. Hitler e Mussolini, principalmente na época da Segunda Guerra, usavam muito isso para coibir, ou seja, tirar essa parte que eles criticavam o governo deles. As notícias que falavam mal ou criticavam o seu governo meio que não cabiam legal ali e eles tiravam. E olha lá se você fosse se arriscar, hein, cara. Possivelmente você de um dia para o outro ou poderia sumir ou poderia visitar um famoso campo de concentração. E a última principal característica é o controle da massa através da propaganda. Líderes fascistas utilizavam o meio da comunicação, rádio, cinema, jornal, para divulgar as suas ideologias. Os discursos de Hitler eram constantemente transmitidos pelas rádios e desfiles militares eram constantemente também feitos em praças e capitais do estado. Vamos lá para o comunismo. O comunismo pode ser classificado como uma ideologia ou uma doutrina que visa a criação de uma sociedade sem classes sociais. Com essa ideologia, os meios de produção deixariam de ser privatizados. Meio semelhante a algumas coisas aí, não? Só que um detalhe, no campo comunista eles defendem a ideia do mundo com a ausência do Estado, ou seja, do governo. O pensamento socialista sobre o comunismo é que a partir do momento que o socialismo desse ruim, eles iam entrar com o comunismo. Assim eles iam dividir os povos iguais, sem classe social. Só que nessa parte do comunismo a gente tem duas etapas diferentes do socialismo. A primeira etapa, logicamente, seria essa, o poder igualitário. E a segunda fase, depois de uma certa evolução, o sistema seria abolido, entregando diretamente as terras e propriedades ao povo. Sendo assim, não haveria mais estatais nem governos, que no caso, essa segunda etapa nunca aconteceu. Outro aspecto que a gente pode notar aqui nessas histórias, especialmente no comunismo, é o fato deles odiarem o capitalismo liberal. Na sociedade comunista, o mesmo seria um aspecto negativo e alienado, pois eles afirmam que você sozinho não pode produzir, mas o coletivo produz muito mais. Não sei se você teve uma ideia até aqui de que se fosse embasar em um sistema de família, esses três caras eu acho que seriam primos bem próximos. E se essa explicação até agora que eu te dei deu uma boa visão desses sistemas ideológicos, espera aí que eu já vou te falar. No socialismo temos a Venezuela, de Nicolás Maduro, que foi indicado pelo próprio líder Hugo Chávez como seu sucessor para dar continuidade ao seu projeto bolivariano no país. No comunismo a gente tem dois. O primeiro deles é Cuba, o único país nas Américas a adotar essa doutrina. O país adotou essa ideologia em 1959, com a Revolução de Che Guevara. O país impede o contato da sua população ao extremo. Ou seja, tudo para o Estado, nada fora do Estado. E se você deve ter lembrado nessa altura do campeonato que Cuba é aquele país onde a galera fazem aqueles botes improvisados e metem o pé do país. No nosso segundo país muito desenvolvido pelo comunismo, a gente tem a Coreia do Norte, o país que se aplica o comunismo mais radical. O país tem o seu líder Kim Jong-un, que segue a dinastia do seu avô até hoje. Na Coreia do Norte, a galera sofre só um pouquinho de restrições, que foi claramente determinado pelo seu governante. O contato com o mundo capitalista realmente é muito ruim, justo que é muito ruim para os negócios, né? Realmente. Tudo que vai para a população passa primeiro pelo controle do país, ou seja, pegaria um pouco mal, né, críticas sobre o governo. O diferencial que a gente tem aqui na Coreia do Norte em relação a outros países que empregam essa doutrina comunista é o seu radicalismo, como eu já havia dito. O país insiste na fabricação de armas nucleares, é isso aí mesmo, nucleares, o que de contraponto fica um pouco complicado eles fazerem relações externas, já que ninguém quer fazer relações com um país que pode daqui a pouco fazer assim entrar em guerra. E países fascistas, historicamente dizendo, como eu citei, a Itália de Mussolini e a Alemanha de Hitler, que também não vou explicar muito deles, até porque eles deixaram o país muito pior do que quando eles pegaram. É isso aí, galera, a gente chega aqui ao fim do nosso vídeo e eu espero ter passado para você um conhecimento tanto quanto básico sobre esses três temas.
Eu não expliquei muito para o vídeo não ficar tão longo, mas mesmo assim eu espero que eu tenha passado um pouco da noção que são esses 3 ideologias para você. Não esquece de deixar o like aqui embaixo, comenta o que você achou, tamo junto! Eu não sei o que significa isso e meu filho foi chamado de fascista na escola. Nem eu sei. Ferrou. Bigode boy. Pepino é com você agora. Olá, Boninho. Vamos chamar mais um que eu já tô sentindo as contrações aqui. Tá difícil. Ai, meu Deus, estourou minha bolsa. Por favor, moço, já chegue. Você tem alguma pergunta para fazer sobre política? Mas faça rápido, que o negócio tá molhado. Então vamos então. Oi, eu queria saber o que é fascismo. Queria que vocês me contassem o que é nos seus próximos vídeos. O próximo vídeo, amigo, vai ter que gravar de novo. Só vai, cachorro. Olá, vamos lá chamar mais um. Pode pá, mano, chamar mais um. Chega aí, mano. Vai encostando aí. Não precisa vir com confiadinha, não. Hã? Gostaria de fazer alguma pergunta sobre a política, você tem alguma dúvida? Sim. Tem certeza? Meu Deus, corta comigo. Pelo amor de Deus, fale logo. O que é comunismo? Não tendo tanto medo pra perguntar um negocinho desse. Tá bom. Você, Boninho, meu amor. Vamos lá. Espera aí que eu vou... Esqueci da fala. Estamos aqui ainda na Praça Municipal da EMB. Aguento mais, o pena na minha barriga. Vamos lá, pessoal. Quem quer perguntar mais alguma coisa? Vem, mamãe. Faz uma pergunta aí. Minha mãe tá nervosa, nunca participou disso. E tu já? Ui! Também não. Nossa senhora! Estamos aqui com o pessoal aqui ainda na praça, que já deu uma aglomerada, né? Como que é? Vamos falar com mais uma pessoa aí, né? Pessoal, vamos chegando. Então, você pode se apresentar, minha querida? Raivunda. Você tem alguma pergunta para falar? Calma aí, que a grávida sabe como que é, né? Você tem alguma pergunta para fazer sobre a política que você não sabe, que com certeza? Lógico, meu amor. Queria saber o que é socialismo. Bigode Bonner, é contigo. Beijo, Bigode Bonner. Olá, Bigode Bonner. Não, estou com ciúme. Vamos chamar mais uma pessoa para poder falar. Alguém, por favor? Olá. Boa noite. Só um minuto, falei de novo. Boa noite. Você tem alguma pergunta para fazer sobre política que você não saiba? Eu estava pronta para ir numa festinha de... Ai, eu assisti! Chamar mais um, vai, vamos concentrar no negócio. Vai, reboladinha da Raimunda. Olha lá.